Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no Salmo 73. Essa é a terceira mensagem desse salmo. Nós estamos refletindo sobre uma série. Nós estamos na série, na exposição de todo o saltério. O nome da série é Aprendendo com os Salmos. O que nós aprendemos com o Salmo de número 73? As exposições desse salmo têm o mesmo tema: Deus é bom para o seu povo. Esse é o tema da nossa reflexão, esse é o tema do Salmo 73, e essa é a conclusão que o salmista usa para iniciar o salmo. Então o salmo inicia com uma conclusão, com uma convicção, com uma constatação. Então existe uma estrutura aqui, do versículo 1 ao versículo 2, nós vemos essa conclusão, que foi tanto gerou uma reflexão, quanto essa reflexão no versículo 2 é uma exortação para ele mesmo, e isso só aconteceu depois da provação. Do versículo 3 ao versículo 12, nós vemos o motivo dele ter passado por toda essa provação, né? O motivo da inveja, digamos assim, né? O motivo foi a inveja, mas o que motivou essa inveja? Do versículo 13 ao versículo 16, que é o texto de hoje, nosso texto de hoje, nós vemos o salmista revelando para a gente como estava o seu coração no momento da queda. É uma reflexão escura da sua alma, então ele mostra isso para a gente nesses versículos. No versículo 17 até o final, até o versículo 28, nós vemos o efeito iluminador do culto ao Senhor, quando ele se depara com a presença de Deus, e aqui nós fazemos um paralelo com a igreja. Então, nessa estrutura, nesse salmo, nós aprendemos aqui algo muito sutil, mas ao mesmo tempo vital para nós. Quando não há plena satisfação em Deus, isso gera brechas no coração. Essas brechas do coração precisam ser preenchidas por outras fontes que são candidatas à satisfação. Mas nós precisamos entender algo aqui. Elas são candidatas à satisfação, mas elas não nos dão verdadeiramente satisfação. Mas elas nos fazem pensar que elas nos satisfazem. Então, tem toda a estrutura, tem toda a aparência, tem todas as características, mas o final delas é a morte. E esse é o grande prejuízo, porque essa constatação, se não houver arrependimento, ela só vai acontecer diante da morte, ou na morte. É a constatação de que aquilo que ela prometeu, ela não pôde satisfazer. O versículo 13 até o versículo 16, que é o texto da nossa reflexão, nós vemos aqui o salmista expondo o coração dele para a gente. Ele reflete, ele nos leva até aquele contexto, o momento em que ele passa por essa luta, e ele nos mostra qual foi a reflexão da queda, qual foi a reflexão pré-queda ou da queda, né? Aqui nós vemos a racionalização do pecado. Então, o pecado bateu a porta do seu coração, e aqui o foco é o coração. Então, ele está nos mostrando aqui como estava o contexto do seu coração na queda, durante a queda, pré-queda e durante a queda. Como estava o contexto do seu coração. Então, é como se naquele instante ele pegasse o coração dele, meio enegrecido, e revelasse para a gente o que estava contido dentro do seu coração. E aqui nós vemos como para ele foi tão apetitoso racionalizar o pecado. Racionalizar o pecado é considerar o pecado favorável, é considerar o pecado benéfico, é considerar o pecado algo bom. Ele racionaliza, ele defende a sua situação, ele defende o estado do seu coração. Então, e aí é importante a gente compreender isso, porque muitos momentos nós passamos por situações assim. E essa situação do salmista não é algo novo para nós, não é algo em que nós nunca vimos.
Então ele revela para a gente o contexto do seu coração. Então, de várias formas aqui, o salmista ele tenta destacar que essa reflexão ela nasceu de um tempo de crise. O Salmo 73 nasceu de um tempo de crise, mas de uma crise que não o deixou no buraco, numa crise que não o deixou na escuridão, numa crise que não o afastou mais ainda de Deus. Só nasceu essa reflexão porque essa crise o aproximou de Deus. Mas ele chegou muito perto de saltar no abismo, ele chegou muito perto de morrer. Então, se nós percebemos aqui, a gente vai entender que essa é uma crise existencial. Mas o salmista deixa transparecer algo para a gente. Toda crise existencial nasce de uma crise espiritual. Então, só é materializada as considerações desse mundo quando existe algumas considerações negativas na nossa religião, na nossa fé, nessa realidade espiritual. Quando isso acontece? Quando as suas convicções, quando as suas concepções a respeito da fé são colocadas em xeque. Quando a sua fé, a sua esperança, a sua satisfação, o seu contentamento, o seu relacionamento com Deus, quando isso é colocado em xeque, em medidas diferentes, nós estamos ali num ponto de reflexão. O salmista, ele revela para a gente que esse ponto de reflexão para ele foi extremamente profundo, foi quase beirando a morte. Aquilo que ele concebia, e é isso que aconteceu, como sentido da vida, aquilo que ele concebia como sucesso, aquilo que ele concebia como felicidade, agora simplesmente parece que não faz mais sentido. Aquilo que tanto o alimentou, agora parece que lhe causa desnutrição, agora parece que lhe causa fome. Então, para ele, a fonte que jorrava plena satisfação, que era o relacionamento dele com Deus, parece que secou. Ele não encontra mais água lá. Ele não encontra mais nutrição lá, ele não encontra mais gozo, ele não encontra mais felicidade lá. Por isso o salmista identificou que esse questionamento, né, da bondade de Deus, esse é o grande questionamento. Esse questionamento da bondade de Deus foi um ponto decisivo para a sua fé. Por isso que ele inicia com uma conclusão. Ele constatou algo, ele chegou à consideração de algo, ele chegou à conclusão de algo. Então ele chegou diante do mais profundo do abismo, e ali foi um ponto decisivo para ele, foi um ponto de parada para o retorno. Se ele continuasse, ele pereceria. Então, embora tudo que o salmista estivesse passando tudo que ele passou fosse extremamente angustiante, o que ele ressalta que mais afligia a sua alma é agora, com os olhos iluminados, com o coração iluminado, perceber que ao olhar para os ímpios, ao olhar para a prosperidade mundana do mundo dos ímpios, ao olhar para a paz que os ímpios gozavam nos mais diversos sentidos, tanto no seu sono, como no seu levantar, como na sua saúde, ao olhar para isso, ele sentia inveja. É isso que ele considera absurdo, como ele chegou numa situação tal, espiritual, que ele olhava para pessoas que não tinham Deus e sentiam inveja dessas pessoas, inveja das suas vidas, inveja do seu coração insensível, inveja da sua cegueira. E é esse contraste, né, perturbador que o salmista revela para nós. E a intensidade dessa luta está expressada justamente pelo termo que inicia o versículo 13. Esse termo que inicia o versículo 13, além de inúmeros detalhes, né? Mas por que é enfatizado por causa desse termo? Porque é o mesmo termo que ele inicia o versículo 1. É a constatação, é o mesmo termo quando ele diz. Esse termo aparece 3 vezes, no versículo 1, no versículo 13 e no versículo 18. É quando o fruto de uma profunda reflexão nasce. Então, se ele chegou a uma reflexão de que Deus é bom, esse mesmo peso estava contido naquela situação de queda. Realmente a sua alma estava perturbada, realmente a sua fé estava fraca, realmente a sua fé estava ruindo. Então, quando ele diz no versículo 13, com efeito, é que ele está mostrando o fruto de a constatação de um fruto de contemplação. Ele realmente considerou que buscar a pureza era inútil.
naquele momento, realmente, do fundo do seu coração, na plenitude da sua mente, ele realmente chegou à conclusão de que a devoção a Deus era vão. Era vã. Buscar pureza era algo inútil num mundo completamente podre. Então, todos os usos aqui das palavras que ele tenta colocar aqui é só para ressaltar o peso dessa conclusão que ele formou. E aí, por que é interessante isso? Porque ele observou o ímpio, ele observou o perverso. E essa convicção foi formada dessa observação, não foi uma queda assim de uma hora para outra. Não foi uma queda instantânea. Do mesmo jeito que ele passou pela aprovação e chegou à conclusão, nesse processo de raciocínio, de que Deus é bom, esse foi o mesmo processo demorado, progressivo, degenerador, que corroeu a sua fé, que corroeu o seu relacionamento com Deus. Então, existia brechas na sua fé, ele não consertou essas brechas, ele não endireitou as suas fragilidades no seu relacionamento com Deus, e isso deixou portas abertas, isso deixou lacunas, e entrou os mais diversos tipos de inimigos, de problemas, de dificuldades, de venenos, e isso corroeu a sua alma, isso corroeu o seu relacionamento com Deus. Então o ponto dele é o seguinte, com efeito, né, verdadeiramente, aqui ele está recordando, verdadeiramente é inútil, é vão me conservar puro o coração. Então ele está olhando para uma vida de devoção dele, ele está olhando para uma vida de busca a Deus, e ele considera nesse momento que todos esses anos foram perdidos. Ele jogou fora esses anos em que ele buscou o Senhor, buscou se relacionar com o Senhor, e aí ele enfatiza isso quando ele diz, e da mesma forma vã, da mesma forma inútil foi lavar as mãos na inocência. Essa é uma expressão para dizer que inutilmente ele buscou viver devotamente ao Senhor, ou em busca de pureza. Ele chegou ao abismo de considerar que ser fiel a Deus era simplesmente fútil, simplesmente inútil. Então, Asaf retrata o fundo do buraco que ele estava. É como se ele estivesse pintando um quadro diante de nós, colocando a imagem diante de nós e mostrando a situação em que ele se encontrava. Um crente, um homem justo, que experimentou a amargura de considerar que era inútil amar a Deus, era inútil ter um relacionamento com Deus. E aí, meus irmãos, isso é importante porque talvez nós, algumas vezes, podemos até desprezar o poder das tentações. Achar que algumas tentações são pequenas para serem combatidas, são pequenas para lutar contra elas. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz que o homem que ainda não descobriu o poder da tentação é o mais típico novato em questões espirituais. Então, a tentação ela tem um poder de corrosão. Foi isso que aconteceu com o salmista. A tentação tem um poder de matar, tem um poder de destruir, tem um poder de aniquilar. E é isso que o salmista expressa para nós. Nos versículos 14 ao versículo 16, Asaf, então, ele expõe o que estava permeando o seu coração em suas racionalizações do pecado, em a racionalização de que realmente fazia sentido se distanciar de Deus, apostatar, viver uma vida ímpia. Então, ele mostra para a gente, nos versículos 14 a 16, o que ele considerou, o que naquele momento afagou o seu coração. Ele mostra para a gente o que estava permeando no seu coração e com os seus diversos sentidos de deficiências espirituais, ele não percebeu, né, o seu coração entulhado com deficiências e fragilidades espirituais, o seu coração não percebeu o odor da morte. Ele estava cada vez mais se aproximando da morte. Mas essas racionalizações que acontecem na mente estava nublando os seus olhos,
estava nublando o seu olfato, destruindo a sua audição, e ele se aproximava cada vez mais da morte e não percebia. Então, fazendo isso, ele simplesmente julgou que se aproximar de Deus, a sua proximidade com Deus e o conhecimento do Altíssimo era simplesmente fadiga, era perda de tempo. E no versículo 14, indiretamente, ele nos mostra qual era o tipo de fé dele. Ele tinha um relacionamento de Deus e lá no fundo, na verdade, ele revela que era um relacionamento de barganha. Quando ele fazia algo para Deus, ele esperava sim algo em troca. Ele esperava sim uma bênção. Ele esperava sim uma retribuição de Deus. Então ele não vivia dessa forma porque tinha satisfação em cultuar a Deus, satisfação em obedecer os mandamentos de Deus, satisfação em se aproximar de Deus. Na verdade, ele fazia tudo isso, mas no fundo do coração, ele revela isso, ele esperava algo em troca. Então, olha o versículo 14, as considerações dele, as racionalizações dele, quando ele diz, pois de contínuo, e ele está nos levando àquele momento da reflexão. É inútil. Por que é inútil conservar o coração puro? Porque é inútil viver uma vida devota, né? Buscando a inocência e essa pureza de coração, pois de contínuo eu sou afligido. Eu não tenho descanso, eu sou açoitado. A todo momento eu sinto dores. E é interessante porque ele desconsiderou completamente de que todas as manhãs a misericórdia do Senhor o acordava. Na verdade, ele considerou que todo dia de manhã a primeira coisa que ele via era a mão pesada de Deus. Era o castigo de Deus. Então, as circunstâncias começaram a moldar a sua fé. As circunstâncias começaram a nublar a visão dele de Deus. As circunstâncias começaram a entulhar o caminho por meio do qual ele tinha relacionamento com Deus. Ele relata que o que intensificou a sua luta aqui é o fato, e ele faz isso no versículo 15, é o fato de, por exemplo, ele não ter ninguém com quem compartilhar isso. É o fato de ter sofrido sozinho, de ter sofrido no anonimato, de ter sofrido em silêncio. Ele não tinha um ombro, ele não tinha companheiros que ao invés de o julgar, iria entender a sua luta, iria considerar a sua dor. E ele não viu oportunidade alguma para compartilhar essa sua angústia. Então, esse é o peso da condicional aqui no versículo 15. Se eu pensar, se eu pelo menos considerasse em falar tais palavras. Então, como ele tinha pesando sobre si, por exemplo, como o chefe, um dos chefes da adoração do culto ali, como ele tinha pesando sobre si a função, a responsabilidade de ser padrão para os fiéis, de ser testemunho de devoção, de ser modelo. Ele não teve sequer a liberdade de mostrar como estava ruindo a sua fé, por considerar que fazendo isso, ele ia ser pedra de tropeço para a congregação, ele ia ser pedra de tropeço para o povo de Deus. Se ele fizesse isso, ele seria considerado infiel, ele seria considerado traiçoeiro. Essa é a consideração quando ele diz, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído, já teria sido considerado traiçoeiro das gerações de teus filhos, da congregação, é isso que ele considera aqui. Então, e aqui é um ponto importante para a gente refletir, porque não é que essas considerações do salmista não sejam reais, não sejam sinceras, não sejam verdadeiras. É claro que muitos não suportariam ouvir como estava o coração do salmista. É fato isso. É verdade isso. É verdade que nem todos entre o povo, nem todos que estavam ao redor, tinham estrutura suficiente para saber digerir, para conseguir digerir aquilo que o coração do salmista estava passando. Mas também é um grande problema quando nós sabemos disso e nós não buscamos pessoas que sejam capazes, que tenham condições de suportar essa carga, de suportar essa estrutura. Por mais que nós olhemos ao nosso redor e não encontremos pessoas que
nós tenhamos plena convicção que conseguirão digerir as mais diversas e mais profundas perturbações do nosso coração, não somente não nos julgando, mas não considerando que nós iremos apostatar da fé, que nós iremos nos desviar completamente do Senhor, que ao invés dali ser considerado um compartilhar da dor, é uma completa blasfêmia contra Deus, né? Por mais que nós consideremos que não existe essas pessoas ao nosso redor, nós temos que dar um passo de fé e rogar ao Senhor para que coloque, porque sozinho nós nos enfraquecemos demais, sozinho nós não conseguimos. A grande questão é saber quando ficar em silêncio e quando falar. A grande questão é saber quando simplesmente orar e quando compartilhar. E aí, para isso, nós precisamos sim, irmãos, nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos buscar o Senhor iluminação, entendimento, porque a podridão trancada dentro do coração, ela apodrece ainda mais. Ela apodrece ainda mais. E nós vemos a situação em que ele chegou. Em nenhum momento ele disse que teve alguém para compartilhar suas dores. Foi o Senhor que resgatou, mas ele experimentou, e isso não é um padrão. Não quer dizer que se você não compartilhar, não tiver pessoas com quem caminhe junto, não tiver pessoas que você pode realmente se abrir, que você pode realmente falar, não quer dizer que o Senhor vai chegar e lhe resgatar como aconteceu com ele. Você não sabe disso. Talvez a sua fragilidade, a sua queda pode levar a consequências aterradoras, consequências absurdas, das quais você vai ter que conviver durante a história da sua vida toda, durante toda a sua vida. Então essa luta foi uma luta, e foi isso que angustiou mais ainda, porque ele tentou digerir isso sozinho. Ele não teve a multidão de conselheiros, ele não teve pessoas para instruir. Ele tentou digerir isso sozinho, é o que ele deixa bem claro no versículo 16, quando ele diz, em refletir para compreender, em só tentar assentar, digerir esses questionamentos no meu coração, foi o maior açoite. Achei muito pesada a tarefa para mim. Então, cada vez que ele tentava internalizar, contrastando com a sua fé, contrastando com o conhecimento que ele tinha de Deus, cada vez que ele tentava fazer isso, era um açoite, porque ele não conseguia. Era uma chicotada, porque ele não conseguia processar. E isso, cada vez mais, ao invés de ele dar paz, cada vez mais ele se perturbava, cada vez mais ele ficava aflito, porque ele não conseguia descansar. Isso acontece conosco em diversos momentos. É quando você deita no travesseiro, o travesseiro parece uma pedra. E algumas vezes o travesseiro parece pedras com pontas. A sua mente não descansa, a sua mente não dorme, a sua mente simplesmente processa. É quando, por exemplo, você está num sofá ou numa cadeira em casa, prestes a dormir, mas tão somente ao se deitar na cama, a sua mente já começa, a sua mente já processa. O turbilhão de coisas vem à sua mente, você simplesmente não tem paz. Então, essa é a sensação de ser açoitado pelos os questionamentos não processados, pelos problemas não colocados diante do Senhor, pela falta de descanso. Então o salmista ele tenta expressar isso para nós. Então nós precisamos sim, nós precisamos caminhar com pessoas que são instrumentos de Deus para nós. E você precisa identificar isso, porque embora todos nós sejamos irmãos, mas existe uma função dentro do corpo, existe um companheirismo dentro do corpo, existe um tipo de aproximação dentro do corpo que nós não exerceremos com todos, porque nem todos suportarão, nem todos conseguirão discernir, nem todos conseguirão compreender. E qual foi o intensificador maior dessa dor, de todas as vezes que ele tentava conceber, todas as vezes que ele tentava entender, que foi a maior luta da sua alma? O que foi isso? Porque ele tentou fazer tudo isso sem Deus, e o versículo 17 deixa isso bem claro. Então, somente quando ele entrou à presença de Deus, então ele percebeu, o termo é parecido, ele atinou, ele soube,
ele compreendeu. A presença de Deus o iluminou. A presença de Deus teve paz. E aqui a presença de Deus ele faz referência ao templo mesmo. Portanto, na Antiga Aliança, ele está fazendo referência ao culto. Por isso que nós fazemos um paralelo, mas esse texto vai ser refletido no próximo sermão. Então, o versículo 17, ele revela o que foi esse intensificador. Porque ele estava tentando processar tudo isso sem a iluminação de Deus. Ele estava tentando processar tudo isso com mecanismos humanos, com considerações terrenas. Ele não conseguia conceber o fato do perverso, do mal, do imoral, daquele que é ruim, viver coisas boas. Ele simplesmente não consegue. Ele não consegue. Então, enquanto ele estava nesse plano aqui, ele realmente não ia conseguir. O não conseguir compreender só lhe causava mais dor, só lhe causava mais sofrimento. Mas quando ele se aproximou de Deus, ele teve os olhos iluminados, ele teve a mente iluminada e ele pôde compreender. E nós vamos ver no próximo sermão que é isso é esse poder que permeia o culto. Nós somos exortados e animados pelo ajuntamento. Essa expressão de unidade, é esse exercício de fé que ocorre de forma especial no culto ao Senhor. É esse clamor em uníssono que nós ouvimos e nós compartilhamos, que causa em nós um ânimo e uma exortação completamente diferenciada. Por quê? Porque Deus fez a nova criatura para viver em comunidade, para viver num grupo específico, para viver num ajuntamento específico. O Senhor colocou em nós essa necessidade, para que nós não sejamos divididos como o povo da antiga aliança que ele iniciou a sua formação, para que nós possamos viver juntos, unidos. Então, ao se aproximar do Senhor, tudo ficou claro. E aqui existe um detalhe para a gente concluir, extremamente... É um pequeno detalhe, mas é um detalhe muito, muito significativo. Por quê? Porque ao entrar na presença de Deus, tudo ficou claro, mas isso não quer dizer que as circunstâncias contra as quais ele tanto levantava diante de Deus sumiram. Mas ele simplesmente descansou. E esse é o grande detalhe aqui. Ele descansou apesar das circunstâncias. Os ímpios continuavam prosperando. Os ímpios continuavam sendo sadios e nédios. Os ímpios continuavam dormindo em paz e acordando na paz. As adversidades, os sofrimentos, as dificuldades continuavam ali. Mas mesmo assim, ao se aproximar do Senhor, apesar de tudo isso, ele simplesmente descansou. Apesar de tudo isso, ele descansou. É quando a presença de Deus mostra que não depende dele, que as circunstâncias não ditam o termômetro do plano de Deus. As circunstâncias não ditam, não descreve a plenitude da ação de Deus. Existe um quadro maior para o qual nós devemos olhar. Não é um ponto na história que descreve o meu futuro, a minha vitória ou a minha derrota, ou o final da minha vida. Não é um ponto na história. Embora um ponto na história cause muita dor, cause muita tristeza, cause muito abatimento, mas é por isso que vem o descansar. E entenda, em muitos momentos, o descansar não vai tirar o peso da sua mente. Não vai tirar aquela sensação de falta de controle, aquela sensação de desorganização, aquela sensação que tudo está fugindo das suas mãos. Você não consegue mais entender as consequências do seu dia, as consequências daquela decisão que você tomou. Você não consegue mais, você não consegue digerir, você não consegue processar. A sua agenda simplesmente não se encaixa nesse fato da história, nesse momento que você vive. Mas diante de tudo isso, sua mente sabe de uma coisa. Embora você não consiga, ele consegue. E você tem plena convicção de algo. Ele é bom para o seu povo. Ele é bom para nós. As circunstâncias não afetam o caráter de Deus. Deus, ele é imutável. E existe uma verdade que perpassa toda a Escritura. Deus é bom. Faz parte do que ele é. Não tem como tirar a bondade de Deus sem que ele deixe de ser Deus. É isso que é um atributo.
Atributo é a descrição daquilo que ele é. Não tem como ser retirado isso dele. Não tem como ser retirada a bondade de Deus. As circunstâncias começaram ali. Então não quer dizer que todos os seus questionamentos foram respondidos. Não quer dizer. Mas ele simplesmente entendeu a sua pequenez, a sua inferioridade. E a resposta que ele recebeu foi que Deus era bom. Apesar disso tudo, Deus é bom. Então, a satisfação, e eu acho que essa que é a paz que excede todo entendimento. É a satisfação em Deus que nos dá paz que excede todo entendimento. É o contentamento em Deus, apesar das circunstâncias, que nos dá a paz que excede todo entendimento. Porque isso nos mostra que nós não estamos no controle, que nós não temos o poder para controlar o universo e tudo ao nosso redor. Simplesmente nós não temos. E isso nos lembra que nós não somos deuses, que nós servimos ao único e verdadeiro Deus. E Ele é bom para mim. Ele é bom para o seu povo. Que nós possamos ser preenchidos por essa verdade, tomados por essa verdade. Vamos orar. Ó Senhor Santíssimo, Pai de misericórdia e graça, Senhor de amor e de provisão, nós te agradecemos por mais uma vez nos ensinar. Obrigado por termos a Tua palavra em nossas mãos que nos lembra que as circunstâncias, as adversidades, que a bonança dos ímpios, dos perversos, que a falta de justiça naqueles que cometem um crime, naqueles que corroem a Tua lei, naqueles que vivem na desobediência, que a falta de justiça não descreve que o Senhor é injusto, que o Senhor não é bom, que o Senhor é infiel. Tudo isso tem o objetivo de nos levar para Ti, ó Deus. E é diante do Senhor, na presença do Senhor, que nós descansaremos, mesmo que nós não consigamos processar tudo isso. Mas nós perceberemos que a proximidade do Senhor, a presença do Senhor, a intimidade do Senhor nos basta. Em nome de Cristo nós Te agradecemos e suplicamos que nós possamos nos apropriar do nosso verdadeiro descanso, que é Ele. Amém.